Poder sentar nessa manhã calorosa de domingo. Abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 4. Romanos, capítulo de número 4. Evangelho de São Romano. Não, mentira. Não é um evangelho, pero habla de las buenas novas de salvación, ¿no? Ayer yo hablaba de las doutrinas que hay, ¿no? Por ejemplo, la doutrina de la salvación, soteriología. Eu dizia que dentro de la teologia, não, há várias disciplinas, como qualquer outra carreira, não? Há várias disciplinas. Bueno, e então você tem aí a doutrina de la soteriologia, a doutrina de la salvación. E bueno, Pablo vai falar um pouco de la salvación acá, como habla praticamente em todo Romanos. Eu não quero falar de la salvación em si, eu quero falar de graça. Eu estou predicando muito sobre la graça. Ah, esse daí tá bom, não? Porque esse saca água, tem água, não? Então você tem aire fresquito. Eu havia comprado um motor para ele que se queimou. Então se comprei 4 coolers e pus dentro dele. Cooler que vai direto a 220, Vitor? Que é do re bem. Vou comprar 2 mais. Me parece que entra 2 mais aí dentro. Vou meter aí, que dá mais forte. Que tem que ver com a predicação? Nada. Estou falando com a minha igreja, não? Vocês que estão no YouTube, tranquilo. Aí tá, volvamos à predicação. Romanos 4. E quero falar sobre a graça. És graça e não la merecemos. Que isso, pastor? Já eu disse, não? Até uma irmã que andou preocupada, vamos ao inferno. E eu disse, nós outros merecemos todos ir ao inferno, não? E se acá está calentito? Ah, que lindo é o inferno, não? Estou sendo irônico, é lógico, por suposto. Se acá nós outros temos essa angústia, não? É calor, nos produz toda essa... Eu estou derretendo, pareço até um matambre assim, não? Todo atado assim. E muitas graças. Mirá, que bendição, que servo de Deus, traz água fria. E como eu dizia, merecemos ir ao inferno, não? Pero não vamos ao inferno por causa de quê? Por causa da graça de Deus que se manifestou a todo homem. Por suposto, há homens que rechazam essa graça. Rechazando essa graça, eles se vão ao inferno, não? Pero bueno, isso é decisão de cada um. Então, se és graças, eu digo que as graças é por meio da graça que somos salvos. A já eu falei também, inclusive leí Efésios capítulo 2, se acordam? Bueno, leí e falei um pouquinho sobre a graça no estudo bíblico de Hebreus 12, não? E eu leí só o versículo 2 ayer, não? Posto los ojos nele, el autor e consumador da salvação. Porque é difícil não falar de graça, de amor, de bendição, de perdão, de justiça imputada a nós outros por meio de Cristo na cruz. E falar sobre esse tema hoje é importantíssimo, porque vamos servir a Santa Cena. Aí não está ouvindo, porque deixei ouvindo já, né, freezer, não? Para quedar bem friozito. Ah, viste? O pão vai seguro vai estar tostadito, não? Pero não tostei, é o calor. E bueno, na Santa Cena, principalmente, nos acordamos uma vez mais da salvação de Deus. E se temos a salvação latente em nossas vidas, sempre bem presente, hermanos, vamos a experimentar, viver uma vida muito boa, muito plena em Deus, muito tranquila. Vai diminuir nossos problemas incrivelmente, vai diminuir nosso enojo, vai diminuir nossa ansiedade, vai diminuir. Eu não digo que vai a zero, por quê? Porque senão seríamos perfeitos, não? E perfeitos seremos quando tivermos já na glória, com Jesus Cristo, aí somos perfeitos. Senão não somos perfeitos.
pero cada vez mais que eu tenho latente em minha vida, bem presente, a salvação de Deus, eu sei mais de Deus, entendo mais de Deus e pratico. Porque saber mais de Deus, entender mais de Deus é praticar, porque senão não sou sábio, não? A sabedoria é a inteligência posta em prática. Eu sei e pratico, senão não sou sábio, sou como os coaches de hoje em dia, não? Vê que os coaches te arreglam o problema para todo, não? E por que não arregla os dejos? Bom, de certa maneira está arreglando os dejos que está enganando a gente aí e levando a guita de todo mundo, não? Que está acreditando tanto em nejos. Pero bueno, isso à parte. Vamos acá para Romanos 4. Diz assim, já empeça com uma pergunta. Que, pois, diremos que achou Abraão, nosso padre, segundo a carne? Que achou Abraão? Porque se Abraão foi justificado por las obras, tiene de que gloriar-se, pero não para com Deus. Claro, se Abraão for justificado por obra, se eu vou ao céu porque eu me porto bem, o mérito é meu. Eu me portei bem. Uma vez mais tenho que ser esse parêntese, essa ressalva que sempre hago. Não estou predicando lavagância, não estou fomentando lavagância espiritual, não estou dizendo que não tenha que ser nada, que não tenha que obrar, pero estou dizendo que não teneis que ser nada para ser salvo. Para ser salvo não tem que ser nada, porque a salvação é divina, é de Deus. Agora, temos que, uma vez salvo, temos que caminhar em los caminhos do Senhor, que venha a ser isso, a eu buscar a viver uma vida de câmbio, uma vida de bendição, uma vida ajudando o outro, bendizendo o outro, uma vida de transformação, uma vida entrega ao Senhor. Ou seja, o ser humano basurita que sou eu hoje, tem que ser menos basurita amanhã, não? E depois da manhã, menos todavia, até como se fosse reciclagem, não? Vê aí a máquina de reciclagem, que entra o produto que foi tirado em la basura porque não servia. Porque o que tiramos na basura? O que não serve, não? Então, quando não está enojado, sois uma basura, não? Às vezes me dizem essas coisas, não? Sois uma basura. Eu realmente lo sou, e me encanta serlo, às vezes, não? Sou uma basura. Bueno, sacando a ironia de lado, deixá-lo já. Metemos um produto aí que não serve em la máquina. Já viram já essa coisa? Quando eu estava estudando já, na primária, ano de 1992, cara, 1900, parece que não, cara, é outro siglo, não? Porque teria aí, vai nascer em 1900 também, mas não tem problema. Só quem pode rir é Jerônimo. Nasci, pero não vivi. Aí tá. Sou vieja de outro siglo, sou de outro siglo. E eu era ninho, já em 1992, e justo tuve em Rio de Janeiro, lá Eco 92, não? Que toda a gente do mundo se reuniu allá, as grandes potências do mundo, para charlar acerca, não, do calentamento global e da ecologia. Bueno, o que estamos sofrendo hoje, não? 20 anos depois, que 20? 30 anos já, não? 30 anos depois. Eu tinha, nessa ocasião, quantos anos tem? 10 anos, justo, que eu nasci em 82, 92. E aí nos ensinou muito acerca da reciclagem. Pastor, aqui tem tudo que ver com a predicação hoje, hein? Porque assim é Deus com nós outros, não? Nos saca, estávamos mortos em delitos e pecado, e nos saca, e é como a reciclagem, que vós agora é resíduo que não serve, o material que não serve, e transforma ele, e dá novamente moldeia ele, e dá nova vida a esse material que não serve, não? A esse, generalmente é plástico, não? Plástico, metal, vidro, são os papéis, são os que podem ser reciclados, não? Os materiais que novamente se pode reutilizá-los.
E que bueno isso, não? Que bueno isso, acerca de los reciclados, não? Pero acerca de nossa vida, Abraão não recebeu de Deus justificação por suas obras. Vamos seguir lendo. Porque que diz a Escritura? Versículo 3. Crejou Abraão a Deus e lhe foi contado por justiça. Ou seja, Abraão foi justificado por meio de quê? De sua justiça. Então, se Abraão era bueno, não, Abraão não era bueno. Abraão era um miserável pecador como tu e eu, não? Abraão pecou e o pecado dele foi tão forte que se reflejou na vida de seu filho. Seu filho também cometeu o mesmo pecado dele, não? E dizia que a minha irmã aqui, não? O gino de la guerra, o gino de la responsabilidades, e muitos outros pecados que, por suposto, por Abraão ser o padre da nação judia, que hacemos com nossos prosas? São re bueno, não? Transformamos eles em santo, não? Vai dizer que São Martim era re bueno, não? Vai dizer que, como é que é? Bueno, Sarmento, a gente reclama dele, não? Rosas, Sarmento, São Martim, Belgrano, todos eram homens e tinham fages, pero contribuíram para sua sociedade. E Abraão contribuiu tanto para sua sociedade judaica, não? Judaica, israelita, que eles taparam um pouco os erros dele. Não sabemos os erros dele. Alguns quedaram expostos, porque a Bíblia é um livro maravilhoso e fantástico, e nosso Deus sempre deixa exposto alguns pecados, para que nós outros nos acordemos, como dijo Pablo, tenemos esse grande tesouro em quê? Em vasos de barro, para que lá eminência da grandeza, para a glória de Deus ser manifestada em nossas vidas, temos que saber de nossas limitações, de nosso não poder ser, há coisa que não pode ser, há coisa que me saca, e eu tenho que pôr na mão de Deus, e não posso, às vezes, deixar de ser o que hago. Miserável é o homem que sou, dijo Pablo, não? Até acá nesse livro mesmo, de Romanos capítulo número 8, pero isso daí é um tema para outra oportunidade. Vamos seguir lendo acá. Então, se Abraão crejou, isso foi contado a ele por justiça. Versículo 4. Pero ao que obra, não se lhe conta el salário como graça, sino como deuda. Entenderam? Ou seja, tu chefe não te paga porque vós sois bom funcionário, porque vós sois bonito, ou porque vós isso todo tu trabalhito certito. Até porque muitas das vezes não hacemos o trabalho todo certo, não? Hacemos o trabalho mal, em tempo mal, em estado mal, de qualquer maneira, não? Aí há maestras que são boas e há maestras que são malas, não? Digo aí porque minha mulher é maestra, não? Ela já é maestra boa, há maestras que são malas também, não? E há maestra que é demasiadamente boa, não? Que enche seu marido de tanta bondade. Bom, essa é minha mulher, não? Aí tem que planificar os domingos. Bom, Estelita, não, também são boas, por suposto. Pero não enche seus maridos, não? Também, não? Bueno, já está. Já também enche, não? Gastão também é bueno. Pero já estou falando demasiado bueno. Estou bueno, la. Assim, bueno a esse nível, não? E bueno, o salário é deuda. O chefe te paga porque vós firmaste um contrato. Ele firmou um contrato com vós e vós com ele, que vai trabalhar tantas horas e que ele vai te pagar por mês. E se alguém se frustra nisso, sale muito mal, não? Tanto ele, por vós não ter atendido as expectativas dele com o trabalho, ele termina te echando, quanto a voz com ele, se ele não te paga no final do mês, não? Ela acordado, ou la quinzena, não sei como. Segundo ela acordado, ou la diária, não? Segundo ela acordado. Então, se somos buenos para com Deus, porque nós outros somos buenos e queremos ser buenos, não é graça. Nós outros vamos receber a salvação por nosso próprio mérito, e não é mérito de Cristo. E não serviu de nada a morte de Cristo na cruz.
E já sabemos que não é assim. Poderia ser assim se nós outros fôramos tão buenos como Cristo, e não lo somos. Não? Por isso Cristo nos serve de parâmetro, de medida. Por quê? O que nos serve de medida? Algo que eu posso confiar, algo que está certo, que não cambia. Não? Por exemplo, vou fazer uma mesa como essa e vou cortar um lado da madeira com uma trena, que 3 centímetros é 3 centímetros, na medida correta estando, e lá, no outro lado eu corto com uma cinta que 3 centímetros são 4. Vai sair como? Vai sair errado, não? Por isso que Jesus é a nossa medida mais neta, mais correta, mais imovível, incambiável, mais perfeita, porque nós outros não somos perfeitos e temos que mirar a Ele. Então, nós outros não somos salvos por nossas obras, sino por la graça de Deus, por la fé que está em Deus. Por isso devemos o quê? Gloriarmos em la graça de Deus, não em nossas próprias obras, não em nosso próprio mérito. Por quê? Porque foi Deus que nos bendijo, foi Deus que quis assim. Eu dizia não? Em Hebreus 12, 2, Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Deus quis assim. Deus eligiu isso. Então, eu não posso cambiar do que Deus quis. E isso é maravilhoso, porque tu e eu não temos a condição de salvar-nos, de usar dessa graça, de produzir essa graça por nós outros mesmos. Por suposto que produzimos graça e produzimos salvação em las vidas, em nossa própria vida, quando vivemos em acordo à vontade de Deus, e em las outras vidas, quando hablamos do amor de Deus, e eles são alcançados também por ele Evangelho, não? Produzimos, de certa maneira, graça e salvação, e nesse sentido, pero é Deus actuando em nossas vidas, nos levando, nos impulsando a ser sua vontade. Vamos seguir lendo 5. Mas al que obra, mas al que não obra, se não crê em aquele que justifica o impio, sua fé é contada por justiça. Ou seja, a nossa fé é contada por justiça porque nós outros cremos em Deus. Como também Davi habla. Então, se Pablo está sempre usando exemplos do Antigo Testamento, porque ele está falando aos romanos. Também havia uma comunidade judaica já grande, não? E os romanos que não eram, que eram romanos e não judios, porque haviam romanos judios também, porque nascidos já em Roma, não? Eles todavia não estavam entendendo bem, pero Pablo habla bem da lei no livro de Romanos, porque de lei os romanos entendiam, ao final foram eles que foram precursores das leis, não, no mundo, os grandes influenciadores, não? Influências, aí como está na moda hoje, não quero dizer que foi eles que inventaram, pero as leis sempre existiram, não? O homem já sabe desde que nasceu, desde que Caim matou Abel, que foi o primeiro homicídio, ele sabia que não podia matar seu irmão, não? Pero ele foi já e matou, porque ele quis matar. Como também habla la bem-aventurança del hombre, la bem-aventurança del hombre, a quem Deus atribui justiça sem obras, dizendo, ou seja, Davi dijo isso, não? Porque Davi foi um tipo repecador, não? Mais que tu e que Jô, seguramente. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdonadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado el varão a quem ele Senhor não culpa de pecado. Pô, vindo um ventito acá, não? Frio, uma brisa suave. Graças, Senhor Jesus, graças. Sabe que tu servo está acá debilitado. Uma pergunta no versículo 9. És, pois, esta bem-aventurança solamente para os de la circuncisão ou também para os de la incircuncisão? Ela pergunta porque os judeus, como todo bom religioso, dizia que eles iam ser salvos porque eles observavam toda essa lei e eram filhos de Abraão. Não? Afinal, somos filhos de Abraão. E Pablo vai dar um palácio neles. Deus aí usando
a autoridade aí, metendo autoridade em Pablo, e Pablo agarra eles, não? Como, pois, lhe foi contada essa fé, então, estando em la circuncisão ou la incircuncisão? Não em la circuncisão, sino em la incircuncisão. Claro, porque quando Deus chamou Abraão, Abraão era circuncidado? Não. Abraão se circuncidou depois que Deus chamou ele e que Deus pôs isso como uma señal. Então, se somos salvos por la graça, por meio de Cristo Jesus, quando nos bautizamos? Não. Não, porque o batismo é uma señal que eu demonstro para a gente, mas que uma señal é uma ordenança, uma obrigação. Como na Santa Cena, sois salvo por tomar a Santa Cena? Não. Não a salvação de la graça, de juízo final. Pero sois salvo no sentido de que está enfermo espiritual. Quando não tomamos a Santa Cena, não estou falando quando uno falta porque está enfermo, ou, bueno, a Amélia faltou hoje, está viajando, ou se uno falta por algum motivo que não pudo venir, não, um motivo plausível. Eu estou falando quando uno não quer tomar a Santa Cena por enojo, por desgosto. Estou em pecado. Bueno, está bem, está em pecado. Confessar tu pecado a hora de tomar a Santa Cena. Não? Porque a Santa Cena produz salvação. Salvação no sentido de, sabe o que é salvação? O que é a palavra salvação? É sanidade, é o mesmo. Não? Saludos, salvação, sanidade, é tudo a mesma coisa. Não? Então, a Santa Cena produz salvação, sanidade, para quê? Para mim ser, para mim espírito. Não a sanidade de juízo, não a salvação de juízo final, que essa é solamente por graça, não é por nenhum rito ou símbolo. E tampouco tomar a Santa Cena como um rito, não? Sem perdonar, sem pedir perdão, não te vai sanar tu coração tampouco, não? O que sana o coração é essa fé que ponemos nesse momento, não? Al qual paramos, reflexionamos, pensamos e tomamos a decisão correta. Qual? Perdonar, amar, pedir perdão ao Senhor, porque hemos pecado. Então, como pois la fé, como pois lhe foi contada? Versículo 10. Estando em la circuncisão ou la incircuncisão? Não em la circuncisão, sino que la incircuncisão, já que Abraão não era circuncidado. E recebeu a circuncisão como señal, como seja de la justiça e de la fé, que tuvo estando um incircunciso, para que fosse padre de todos os crentes não circuncidados, a fim de que também a ellos la fé les sea contado por justiça. E é padre de la circuncisão para os que não solamente são de la circuncisão, sino que também seguem as pisadas de la fé, que tuvo nosso padre Abraão antes de ser circuncidado. Hace um rejuego de palavras, não? Ou seja, Abraão é o padre de la fé para os judeus que são circuncidados, e para nós outros que somos chamados gentiles, que não somos circuncidados, não? E não devemos nos circuncidar, e não devemos obter nenhum símbolo, nem prática judaica nas igrejas, porque não somos judeus, somos cristianos. É uma lástima que as igrejas hoje, não? Simbolizando aí as 7 velas, não? 7 castiçal, o castiçal com as 7 velas e que seja qualquer símbolo judaico, não? O shofar, o pastor tem que tocar o shofar, não? É complicado, não? Tudo isso, porque senão não quer falar? Ah, tá bem. Porque senão não está adorando a Deus. Então, irmãos, é por graça. A salvação é por graça. Nossa vida é por graça, não é por obra. Pero é salvo obra. Temos que obrar, temos que começar a obrar. E obrar por nós outros mesmos, não? Quando hacemos algo na igreja, hacemos por quem? Quem vem na igreja? São ustedes, não?
Ou ustedes estão pensando que termina a reunião, já me quedo na igreja. Às vezes me quedo um ratito tocando, não? Pero logo já me vou à minha casa. Porque cá é um horno no micro-ondas. Que vou me quedar sendo cá? O conforto é para nós outros mesmos. Bueno, vamos orar e vamos passar um momento de Santa Cena. Quero te pedir já. Vamos passar um momento de Santa Cena e vamos orar para terminar a predicação. Padre, te damos graça por la maravilhosa graça tua. Tu eres maravilhoso. Essa tu tão grande salvação, só tu poderias assim em nossas vidas. Nos regalar graça, amor, esse favor que não merecemos, esse regalo divino, maravilhoso, bendezido. Tu somos gratos, Senhor. Tu fidelidade, tu justiça, tu amor. Tu eres todo poderoso. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.